Olá pessoal, aqui é o professor Ricardo Zaya. Estamos mais uma vez com um vídeo aqui no canal para falar sobre automação. Nesse momento aqui nós vamos abordar o tema controlador PID, ok? Continuo utilizando aqui a mesma bibliografia, aqui com a inserção aqui do OGATA, que é Engenharia de Controle Moderno. Tirei algumas coisas dali dos conceitos para falar sobre o PID. E aqui os livros do professor Remy e do Stecker e Jabardo. Aqui estão os sites que eu utilizei no vídeo, vou deixar lá na descrição, depois se você quiser consultar esses sites, tá? Fique à vontade. Bom, primeiro vamos relembrar, pessoal, na última aula eu tinha falado sobre controle proporcional. Tá? O algoritmo do controle proporcional faz a relação entre a variável controlada, que é a temperatura, e a saída do atuador, que vai ser aqui um sinal de 0 a 10 VDC. O sinal de saída, pessoal, pode ser 4 a 20, 2 a 10, pode ser várias condições de saída aqui no controlador. Eu peguei 0 a 10 para ser mais fácil de controlar. Lembra que esse assunto eu falei especificamente sobre o controle proporcional, e agora, neste momento, eu estou fazendo apenas uma revisão. Bom, o que é importante do controle? Que a gente tenha um set point, que é o valor que eu desejo manter a minha variável de controle. No caso, a temperatura. É necessário definir uma banda proporcional, isto é, os limites de controle ou a tolerância da variável controlada. Então, fazendo aqui uma correlação, então imagina que eu tenho lá um sensor de temperatura, que ele mede aqui de 0 a 70 graus Celsius. E o meu sinal de referência vai ser de 0 a 10. Qual o valor? Set point igual a 24 graus e a tolerância de mais ou menos 2 graus. O que eu preciso lembrar, pessoal? Porque se eu for deixar aqui o meu atuador, né, de 0 a 10, que lá vai representar 0 a 100%, se eu deixar ele variar aqui nesse range de todos, 0 a 70%, eu praticamente não vou ter variação no meu atuador. Então, esse controle ele vai ser muito ineficaz. Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso estreitar essa faixa aqui, onde eu vou ter o sinal de referência de 0 a 10. Okay? Como nós temos aqui uma tolerância de mais ou menos 2 graus, o que eu vou fazer aqui? Eu vou considerar o limite inferior para a atuação de 22, 24 menos 2, e o limite superior como 26, que é 24 mais 2. Então, o que eu vou fazer? Vou fazer com que o atuador varie o sinal de 0 a 10 e, consequentemente, de 0 a 100%, ele varie nessa faixa que eu delimitei aqui. Então, o que vai acontecer? Quando eu tiver ali com a temperatura igual ou inferior a 22, eu vou ter um sinal de referência igual a 0, 0% de atuação. Se eu tiver um sinal igual ou superior a 26, eu vou ter aqui sinal de 10 VDC ou 100% de atuação. Okay? Como é que eu faço isso? Lembrando lá do nosso vídeo, nós fazemos isso com a equação da reta. Então aqui, o que eu fiz aqui? Eu fiz uma correspondência. Estou chamando aqui a atuação de y, ok? Então 0 volts ou 0% aqui no y0 e 100% ou 10 volts aqui no y. E aqui no x, o que eu fiz aqui? Eu vou considerar que o x era igual a 22 e o x igual a 26, ok? Para isso, o que eu vou fazer? Eu vou encontrar aqui o θ, que é essa inclinação dessa reta. Então, o y100 menos y0, que é 0, dividido por 26 menos 22. Isso dá 100 sobre 4, que eu encontro 25. O que eu fiz aqui? Eu resolvi essa equação aqui, para deixar ela em função do y. Tá? Então, ela fica y igual x menos x0 vezes a tangente de θ mais o y0. Okay? Só fiz aí uma resolução. E aí eu substituo, né, o x0 por 22, a tangente de θ por 25, que eu já calculei aqui, e y0, nesse caso, é igual a zero. Então, como é que fica a minha equação ali? X menos 22, tem que afastar aqui o mouse, x menos 22 vezes
25. Essa é a equação que eu programo lá no meu controlador. Com isso, eu começo aqui vou lançar valores nessa faixa para saber como é que fica essa atuação. Então, primeira coisa que eu fiz, substituir o x por 22, ok? Que seria o primeiro ponto. Então, x, que é 22 menos 22, igual a zero, né? Vezes 25 é igual a zero, que seria esse primeiro ponto aqui. Y, x igual a 23. Então, 23 menos 22 dá 1 vezes 25, 25 mesmo. Então, eu teria um ponto por aqui assim. 24 menos 22 é 2 vezes 25, igual a 50. Seria o ponto no centro aqui, ó. 25 menos 22 vai dar 3 vezes 25, 75. Já quase aqui no limite. E aqui eu tenho 26 menos 22, que é igual a 4, vezes 25 igual a 100. Seria o ponto final aqui. Então, essa aqui vai ser os valores da minha atuação proporcional dentro dessa faixa de atuação. Então, qualquer valor abaixo de 22 vai ser igual a zero, e qualquer valor acima de 26 vai ter que ser igual a 100. E o que tiver aqui no centro, né, nessa faixa, vai variar conforme esses parâmetros aqui que nós já calculamos. Lógico que eu estou entrando aqui com valores arredondados, né? Então eu vou ter resultados também arredondados. Mas lembra que o controlador ele é infinito. Eu tenho uma variável que é analógica. Então eu posso ter qualquer valor dentro dessa faixa de 22 a 25. Tudo vai depender da precisão do meu controlador. Que ela pode ser decimal. Então eu vou ter 22,3, 22,5. Isso já vai aumentar bastante o número de opções e eu consigo aproximar, né, cada vez mais isso da reta. Ok? Então, dessa forma que nós fazemos o controle proporcional. E aqui fica aqui um gráfico, ó, o que eu falei, ó. Tá vendo a linha azul? Tudo que está abaixo de 22 seria em zero. O que está no meio da faixa está variando. E aqui, tudo que estiver acima de 26 fica em 100%. Essa seria o gráfico de atuação aqui do proporcional. O controle proporcional ele tem aqui algumas situações que a gente precisa considerar. Tá? Para entender aqui, pessoal, eu tirei esse gráfico aqui ó, desse site, ó, Tecnolog, vou usar bastante a informação dessa Tecnolog, que eu achei que ela está fácil, está bem didática aqui para utilizar, e recomendo vocês darem uma olhadinha no site lá, está bem interessante. Tá? O que acontece, pessoal? Aquilo que eu fiz lá no último slide, ele pode se traduzir nessa fórmula, o MV, que seria a atuação, ok? SV, que é o valor desejado, PV, que é o valor atual, KP é o ganho, ele pode ser entendido como ganho ou banda proporcional, e o erro a gente vai chamar de offset. Bom, o que acontece ali, pessoal? MV é igual a KP vezes SV menos PV. SV menos PV é o que a gente chama de erro. Okay? Então, o controle proporcional está sempre relacionado ao erro em relação à temperatura que eu quero manter. Se não fosse temperatura, a variável que eu estiver utilizando, pressão, qualquer uma delas. Então, o que acontece, pessoal? Eu sempre dependo do erro. Se eu não tiver erro, eu não tenho atuação. E isso faz com que o controle ele tenha ali um certo erro. Por quê? Porque eu espero dar o erro para depois atuar. Então, isso me causa aí um certo delay nessa atuação. Aqui, nesse gráfico embaixo, ó, primeiro aqui, pessoal, veja, nós temos aqui os erros para que ocorra a atuação. Então, se eu tiver com o valor em cima da faixa, digamos que eu tenho 24 graus. E 24 é o que eu quero manter. Então, se eu tiver com um controle somente proporcional, eu não tenho nenhum valor de atuação. Só que o que vai acontecer? Se eu não tenho nenhum valor de atuação, a saída é igual a zero, a tendência é que essa temperatura suba. Então, se ela subir, o que vai acontecer? Aí eu passo a ter o erro, e isso faz com que eu tenha um atraso nessa resposta. Esse atraso na resposta
Se eu estiver usando aqui um valor de Kp, ou seja, um valor de banda proporcional ali muito grande, eu vou ter essa flutuação aqui, ó, tá vendo? Uma senoide aqui, ó. Se eu tiver esse valor de Kp muito pequeno, eu coloco um valor bem pequenininho lá, a tendência da atuação é ser assim, ó, ela vai ser lenta. E isso vai fazer com que eu tenha uma diferença em relação ao que eu quero manter. Eu vou ter sempre isso variando e tendo uma diferença. Eu nunca vou achar o ponto que a gente chama de equilíbrio constante. Eu vou ter aqui uma atuação, eu nunca vou achar o ponto de equilíbrio constante, que é o que a gente procura fazer no controle. Então a minha atuação vai ficar variando para que eu possa tentar encontrar o valor de ajuste correto. E isso faz com que eu tenha transtornos no processo do controle. Não me interessa isso. Vamos ter um exemplo aqui, ó. Um exemplo do carro. Se o carro já está na velocidade desejada, o erro é zero, pois SV é igual a PV, okay? Que é a variável, o valor que eu quero e o valor atual da leitura. Se o erro é zero, a saída também é zero. Só que o que acontece? Se a saída é zero, imagina que se é o carro, né? Se eu não piso no acelerador, o que acontece? Ele vai para marcha lenta. E o único jeito de manter ali o carro em marcha lenta em velocidade constante é se você estiver ali numa descida. Se você estiver no plano ou se você estiver subindo, você tem que acelerar mais para manter a velocidade constante. Então, o que vai acontecer? Se for no carro, ele atinge a velocidade que eu quero, aí eu tiro o pé do acelerador. Aí ele vai reduzir a velocidade. Aí eu aumento, piso de novo o acelerador, até que ele atinge a velocidade que eu quero. Atingiu? Eu tiro o pé porque já cheguei ali no valor que eu queria. Isso faz reduzir a velocidade novamente. Então eu vou ter várias oscilações, como a gente viu ali no gráfico anterior. Existe uma forma de tentar compensar isso, pessoal, que é o bias, ou bias, não sei como é que se fala isso aqui, mas esse é um parâmetro que pode ser ajustado. Então você pode ir lá no controlador e acrescentar esse valor do erro. Então você vai fazendo o processo, você vai perceber que tem uma distância em relação àquilo que você queria manter, que é o offset, esse erro, e você transforma ele em bias. Então ele vai fazer o quê? Ele vai somar isso em relação ao valor que eu quero e ele vai tentar corrigir isso ali no controle. É uma forma bem simplória de fazer esse controle, mas ela não é muito efetiva. Uma das coisas que a gente pode fazer para resolver isso é usar aqui o controle proporcional integral. Tá? Eu não consigo usar o controle somente integral, eu tenho que usar ele proporcional integral. Então eu sempre dependo ali da parte anterior, que é a parte do proporcional. O controle integral age sobre a saída do controle, MV, enquanto existir um erro, offset. E sua contribuição cresce com o passar do tempo, visando eliminar esse offset. Ok? Também foi extraído lá do site da Tecnolog, ok? Então, se você olhar aqui, eu tenho Kp dividido por Ti, tá? Vezes a integral do erro vezes o delta de tempo. Ixi, já complicou, né, pessoal? Mas vamos entender assim, ó. Vamos tentar olhar no gráfico aqui, ó. Eu tenho um erro, tá? Então, esse erro ia me dar essa reta aqui, ó, que seria o controle proporcional. E aí, o que vai acontecer? O controle integral, ele vai somar o valor desse erro na saída de atuação. Tá vendo que aqui, ó, eu tenho essa reta aqui e tenho essa outra aqui mais cheinha. Nessa daqui, nós estamos com o valor do proporcional mais a parcela relativa ao controle integral. Então, isso aqui visa tentar eliminar esse erro. Tá? Para variáveis que são como a temperatura, que são variáveis ali que elas demoram, né? A temperatura ela demora um certo tempo para conseguir ter uma resposta. Você consegue usar um controle proporcional integral em vários casos e conseguir um bom controle, um controle satisfatório. Tá? Então, você está somando as duas parcelas. A parcela aqui, ó, que seria relativa ao erro, ok? Mais a parcela do proporcional. Então, ela dá essa reta final aqui, ó, com atuação maior do que o proporcional pediria.
essa atuação do integral mais o proporcional, ela visa tentar resolver aquele problema do erro de não atingir o valor que eu exatamente quero. O tempo que o controlador I, que é a parcela integral, precisa ficar agindo para que a sua saída atinja o mesmo valor proporcionado pela saída do controlador P, a um determinado erro, é chamado de TI. É o tempo em que MV, que aqui seria a parcela do controle integral, repete o valor de MV. Por isso, em muitos controladores, TI é expresso em repetições por minuto. Então, ou seja, ele vai, se o proporcional calculou lá uma saída de 10%, o integral ele vai jogar mais 10%, sendo a saída final de 20%. Passado o tempo que for definido em TI, ele vai lançar novamente esse mesmo sinal para tentar trazer a variável dentro do que você quer manter. Aqui, pessoal, nesses dois gráficos também, ó, todo esse texto aqui, todos os gráficos saíram aqui da Tecnolog, tá? Aqui seria um caso de TI grande, onde eu tenho esse tipo de atuação, que é uma atuação que demora mais para tentar atingir. E tenho aqui um TI pequeno, ó, que vai fazer com que eu tenha uma flutuação maior tentando acertar o valor da variável. O outro controle, pessoal, é o proporcional derivativo, que seria o PD. Tá? Nesse controle, ó, o controle derivativo age quando existe uma variável no erro, provocando uma reação na saída MV, que é proporcional à velocidade da variação do erro, e não à sua magnitude, como foi o caso lá do I. Sua ação só existe associada ao controle P, e enquanto o erro permanece, constante a sua contribuição para a saída MV igual a zero. Então, a gente pode dizer que o controle derivativo ele tenta prever o que vai acontecer. Então, de uma maneira bem simplória aqui, pessoal, eu estabeleço uma janela de tempo aqui. Nessa janela de tempo, o que vai acontecer? Ele vai fazer um cálculo da reta no momento existente e no momento futuro, que é o que eu defini aqui na variável. Com isso, ele vai tentar prever o que vai acontecer. E aí ele vai fazer uma correção mais que exata para que ele tente manter a variável dentro do controle. Okay? Essa aqui é a ideia do derivativo. Ó, a ação do controlador D sobre MV é expressa pela equação Kp, que é lá o ganho, né, que a gente achou na equação da reta, sobre a constante de tempo, vezes aqui ó, a derivada do erro, que é o erro ali da temperatura, menos o valor que eu quero, né, o valor atual menos o valor que eu quero, dividido sobre a derivada do tempo. Então, isso aqui ele é uma equação diferencial, né, é uma derivada, tá? É um recurso já um pouquinho matemático, um pouco mais complexo, mas ele tenta fazer isso. Tá? Como eu falei aqui, ó, assim podemos dizer que a ação derivativa antecipa a reação da ação proporcional, pois pode produzir o mesmo resultado de saída MV em um tempo muito menor. Então ele tenta ali, ó, a variável tenta escapar e ele vai puxa de volta para a posição. Chamamos de TD o tempo que a saída proporcional, MV, leva para alcançar o mesmo valor produzido em MV. No caso aqui a derivada, né? É uma variação do erro, ou seja, podemos dizer que MV antecipa a ação de MVP. Então, MVD, que é do derivativo, antecipa a ação de MVP, que é do proporcional no tempo TD, que é o tempo que eu defini. E aí, ali, ó, a unidade mais utilizada nos controladores para designar esse tempo é expresso em minutos. Então, eu vou lá e defino quanto tempo eu vou usar na janela. Então, por exemplo, 1 minuto, 2 minutos, tudo vai depender da variável e do controle. Pessoal, o que é que você tem que ter em mente? Se você lembrar, essa aqui é uma estrutura, eu tirei aqui desse ITI Engenharia, tá? Tirei essa figura de lá. Então, eu tenho um set point onde eu estou comparando. E daqui é gerado o erro. Esse erro ele vai entrar ao mesmo tempo no algoritmo proporcional, no algoritmo integral e no algoritmo derivativo. Então, cada um desses algoritmos vai dar sua parcela de contribuição para tentar fazer com que a variável se mantenha dentro do controle. Todas essas saídas vão ser somadas para ser enviada ali para o processo. No nosso caso aqui, atuador, se for no caso da água, no fan coil,
é o sinal que vai para a válvula de água gelada. Okay? E aí o processo vai estar medindo a temperatura, seja o suflamento, seja o retorno. Esse sinal volta a ser comparado aqui com o set point. E aí ele faz de novo ali a conta, determina o erro. Esse erro entra em cada um dos algoritmos. Cada um faz o seu cálculo, lança o resultado aqui que vai ser somado e vai ser lançado de novo no atuador para tentar manter o controle. Essa aqui é a ideia da coisa. Então, como eu falei ali, a combinação das ações individuais das três saídas MVP, que é do proporcional, MVI, que é do integral, e MVD, que é o derivativo, compõe aqui o controle PID, ok? Então aqui uma atuação aqui mostrando, se fosse a ação de P, né, para este erro que está aqui em cima, nós teríamos lá só esse valor tracejado. Aí o integral calcula aqui, qual é o erro em função dele, né, o erro em função da magnitude e soma esse valor aqui, ok? E a ação derivativa, né, que vai ser esse gráfico aqui, ele vai fazer o que? Ele vai abrir mais do que precisa para tentar trazer isso de volta para o local, tá? No controle proporcional integral derivativo, nós combinamos a ação do erro, ação proporcional ao erro de MV, com a capacidade de eliminação do offset da ação MV do integral, e ainda adicionamos o efeito estabilizador de ação antecipativa de MV, que é a derivativa. O valor final resultante de MV será a soma, né? Será transferido para o atuador do dispositivo que você está usando, tá? Conforme eu comentei aqui há pouquinho. E aqui, pessoal, o resumo da ópera. Tirei esse gráfico aqui desse site, automação e cartoons.com. Achei que está fácil para entender aqui, Então, se eu tiver só o controle proporcional, uma vez que eu tenho o erro, ele vai ter esse movimento aqui, do verde, E aqui demonstrando aquele errinho de offset. Pode ser que esse erro seja pequeno, seja meio grau, seja 0,25, né? Pode ser que ele seja irrelevante para o processo. Se for um processo rápido, tem bastante relevância. Se eu utilizar o controle PI, tá vendo esse bordô aqui, Então o controle PI ele vai ter essas variações aqui. Então esse seria o controle PI. Se eu usar o controle P mais D, eu vou ter aqui, essa primeira barriga aqui, e aí depois ele tende a chegar num ponto, também vai ter um errinho aqui do offset, e o P e D, que seria aqui o azulzinho, tá? Esse azul clarinho aqui, ele vai fazer com que tenha algumas flutuações e depois consiga manter dentro da temperatura aqui, dentro do valor desejado, ok? Então, é isso aí, pessoal, que eu tinha para falar hoje sobre o controle PID. Eu sei que é uma ação um pouco complexa aqui. Eu vou trazer aqui na próxima aula aqui uma fábula, né, que ilustra um pouco essa parte do PID para nos ajudar a entender. Eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, curta, compartilha, se inscreva no canal, faz habilita aquele sininho, né, para que você possa ser notificado dos novos vídeos. E é isso aí, pessoal. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo.